A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aí neste quarto trimestre de 2022 o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nesta semana vamos a estudar a lição de número 4, que tem por data 23 de outubro de 2022, e a lição que vamos estudar tem como título Quando se vai a glória de Deus. Queridos, a presença de Deus pode deixar o seu povo? Então, na lição anterior, nós estudamos ali a respeito das abominações do templo, né? Que teve a idolatria como o principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. A consequência? A glória de Deus deixou o templo. Essa glória, queridos, representa a presença divina entre o povo. Então isso pode acontecer hoje? É possível, queridos, Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados? Então na lição desta semana nós veremos que sim, que é possível. É preciso, queridos, cuidar para que a presença de Deus não se afaste de nossas vidas, pois é muito preciosa. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Por isso quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 17 de outubro de 2022, tem como título: O tabernáculo representava a presença de Deus. O texto bíblico se encontra no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Queridos, o tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença de glória no meio do seu povo. O tabernáculo também é chamado no Antigo Testamento de santuário e tenda da congregação. Essa designação indica aí o seu propósito e significado em ser aí um lugar de reunião entre Deus e o seu povo escolhido. O tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu ali diretamente do próprio Deus, conforme se encontra lá no capítulo 25 do livro de Êxodo. Isto teve lugar por ocasião da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no Monte Sinai. Então Israel deveria então ser reconhecido como povo pertencente ao Senhor, e o tabernáculo serviu como símbolo claro ali da autoridade divina sobre aquele povo. O tabernáculo foi usado como um santuário portátil, né, durante a peregrinação do povo pelo deserto. E os levitas eram ali os responsáveis, né, por montar, por desmontar e transportar o tabernáculo pelo deserto. Depois mesmo, após os israelitas terem entrado em Canaã, o tabernáculo continuou sendo utilizado por eles durante muito tempo. Devido à sua portabilidade, né, o tabernáculo esteve em diferentes locais da Terra Prometida, até chegar finalmente em Jerusalém, quando o rei Salomão construiu o templo. Depois da construção do templo, não havia mais a necessidade de se transportar o tabernáculo como um santuário móvel. Como já foi muito bem explicado, né? O significado do tabernáculo dizia respeito à representação da própria presença de Deus habitando com seu povo. Então, sob esse aspecto, os estudiosos ressaltam que o tabernáculo tinha então a função de prover uma separação entre o povo e a sagrada presença do Senhor. Nesse sentido, então, os limites do tabernáculo protegiam o povo de ser consumido pela santidade indescritível de Deus. Por isso que ninguém autorizado podia adentrar no tabernáculo em si. No entanto, queridos, o tabernáculo também tinha a função de servir como um local de comunhão entre Deus e o seu povo. Então, nesse aspecto, o seu significado indicava um meio de se aproximar, né, o Senhor
e se relacionar com ele. Por isso, queridos, que o povo tinha acesso à área externa do tabernáculo, né? Onde podiam ali confessar os seus pecados, orar a Deus e oferecer os seus sacrifícios. Os sacerdotes eram responsáveis por levar as petições dos adoradores até o Santo dos Santos. E anualmente, o chefe dos sacerdotes, né, que era o sumo sacerdote, era autorizado a entrar na sala do trono do Altíssimo, levando ali uma oferta de sangue para a expiação do pecado do povo. E essa oferta era derramada sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.